implicação nas doenças renais. A diabetes é uma doença que tem aumentado bastante a incidência nas últimas décadas, principalmente pela mudança do estilo de vida, associada a diabetes, associada à obesidade, associada ao estilo de vida, associada ao sedentarismo. Até a década de 80, o mais comum era a diabetes do tipo 1, aquela diabetes que era mais comum nos pacientes mais jovens, em que eles já nascem com predisposição a diabetes. Hoje em dia, o mais comum é a diabetes do tipo 2, mais de 60% das pessoas, e ela tem implicação direta porque pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes sedentários e pacientes com estilo de vida de alimentação errada têm uma chance muito maior de ter diabetes. Para fazer o diagnóstico da diabetes é muito simples, é um simples exame de sangue, você faz em jejum, você já pode fechar o diagnóstico de diabetes. Não numa medida só, mas em duas medidas em datas diferentes. Se aquela glicemia der maior do que 126, você já fecha o diagnóstico de diabetes. Existem pacientes com fatores de risco mais importantes, que é mais fácil de você já fazer a procura. Pacientes obesos, pacientes sedentários e paciente com a dieta com muita gordura e muito açúcar. Então você sempre vai fazer a busca ativa para esses pacientes, que são aqueles pacientes que têm fatores de risco maiores. Em relação ao rim, o problema da diabetes é que o diabetes é uma doença silenciosa e muitas vezes as pessoas não sentem absolutamente nada em relação ao seu rim. A gente vai acabar descobrindo os problemas renais baseado nos exames laboratoriais. O importante é, após o diagnóstico do diabetes, que é feito por exame de sangue, você fazer testes da função renal, que são exames de creatinina e exames simples de urina. Basicamente, com esses exames, a gente já consegue detectar muitos problemas renais. Uma coisa extremamente importante no diagnóstico da doença renal, da nefropatia diabética, é o exame chamado microalbuminúria, que no exame de microalbuminúria é um exame de coleta de urina de 24 horas, que a gente consegue detectar se o paciente tem probabilidade de evolução para a doença renal ou se ele tem probabilidade de estacionamento da sua doença. Esses exames são extremamente simples e, como eu já tinha dito, o paciente não tem nenhum sintoma dessas alterações. A gente só descobre essas alterações fazendo os exames laboratoriais. Por que isso é importante? A diabetes é uma doença que ela é uma doença crônica e silenciosa. Ela não causa, normalmente aos diagnósticos do paciente, ela não causa nenhum tipo de sintoma. E isso é o que mais dificulta o nosso tratamento e o acompanhamento do paciente. O importante após o diagnóstico de diabetes é você levar em considerações algumas outras patologias, principalmente doença cardiovascular. A diabetes aumenta muito o risco de doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade nos pacientes diabéticos. Então, resumindo a história, quanto em relação ao diabetes. Diabetes é uma doença crônica, geralmente assintomática, e é uma doença que causa uma morbidade muito alta. O que seria a morbidade? Causa muitos problemas de saúde para os pacientes, principalmente doenças cardiológicas, doenças cerebrovasculares, doenças renais e doenças vasculares. Importante do diagnóstico do diabetes em relação à função renal. O importante no diagnóstico é você fazer uma boa avaliação da função renal. Para fazer uma boa avaliação de função renal, alguns exames de sangue e de urina já são suficientes para o médico fechar o diagnóstico. Importante lembrar que no mundo a principal causa de hemodiálise é diabetes. No Brasil é a segunda principal causa. Importante lembrar que o paciente diabético geralmente tem várias comorbidades associadas, como hipertensão arterial, como dislipidemia, que é o problema do colesterol, e problemas cardiológicos. Quando você tem o rim envolvido na doença de diabetes, quando você tem a nefropatia diabética, você aumenta muito o risco de mortalidade, em mais de 100 vezes. Então é extremamente importante fazer o diagnóstico precoce e é extremamente importante manter o controle glicêmico adequado, manter o controle da pressão, manter o controle do colesterol e fazer regularmente exames de função renal, para que você não tenha nenhum desfecho desfavorável como a hemodiálise. Aqui no Instituto do Rim, nós temos profissionais capacitados para o diagnóstico e tratamento correto da nefropatia diabética e de acompanhamento dos problemas relacionados ao diabetes, inclusive com acompanhamento nutricional. É extremamente importante fazer acompanhamento renal quando você tem problema de diabetes e principalmente quando você tem a nefropatia diabética. É importante do diagnóstico da diabetes, é importante o acompanhamento correto do problema renal.
Aqui no Instituto de Rim nós temos médicos e profissionais adequados para o tratamento e acompanhamento do diabetes, principalmente quando o diabetes está causando problema renal.